Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado utilizando somente o Canva gratuito. Então fiquem até o final que eu vou mostrar para vocês. Olha esse destaque aqui na parte de baixo da imagem. Olha isso aqui, tanto de cor e vida que a gente traz para essa imagem com pós-produção. Então fica até o final que eu vou mostrar para vocês como é simples criar essa arte utilizando somente o Canva gratuito, beleza? Essa imagem aqui de fundo, ó, eu criei ela no próprio Canva aqui no Mídia Mágica. Estou entregando ouro para vocês aqui. Ó, fiz essa pesquisa aqui, ó, gramado de futebol hiperrealista, ângulo de baixo. Aqui a gente não tem acesso à mesma imagem porque eu precisei fechar a página, então a gente nunca vai conseguir gerar a mesma imagem de novo. Mas o estilo de imagem é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente consegue tirar imagens bem interessantes, beleza? Vocês podem ir testando, pode ir mudando isso aqui, pode pedir para o ChatGPT melhorar, mas dentro do Canva vocês veem que a gente já consegue chegar em resultados bem interessantes. Esse elemento aqui, ó, inclusive, já utilizei ele em outras aulas, ele está lá no pack de editáveis, se encontra ele na aula na arte do Pedro, do Flamengo, se encontra na arte do Marcos Leonardo, se encontra na arte do Turan, do Internacional. Então, aqui eu mudei a cor dele e eu já dei uma nova cara para ele, beleza? Então, essas imagens estão na descrição, é só vocês baixarem e me acompanharem no processo criativo. Não tem segredo, tá? Então é só baixar essas imagens, criar um novo design no Canva. A resolução padrão deste canal ela é de 1080 pixels de largura por 1350 de altura, beleza? Ó, 1080 de largura, 1350 de altura, formato feed Instagram. Então você criou um novo design no formato feed Instagram, baixou as imagens, a gente já pode iniciar o processo criativo. Lembrando que essa é uma arte que você vai encontrar também lá no pack de editáveis, na sua versão de feed e versão story, assim como todas as artes desse canal, beleza? Então vamos lá, ó. Você criou o seu novo design dentro do Canva, baixou as imagens, você vai estar com a página em branco aqui, beleza? Trazer ela para cá, ó. Tá com a sua página em branco aí, baixou as imagens, a gente já pode ir posicionando aqui, ó, não tem segredo, beleza? Então essa imagem aqui a gente nem vai focar nesse gramado, a gente vai focar mais no estádio, tá? Então a gente pode aumentar bastante a imagem e deixar ela mais ou menos assim, ó, quer ver? Ó, a gente vai deixar ela mais ou menos aqui. Já tá interessante, a gente pode deixar ela assim. Pode deixar com esse espaço aqui em branco? Pode, não tem problema. Porque a gente vai trabalhar os gradientes, então a gente vai clicar em elementos, a gente vai vir em formas, a gente pode pegar o quadrado, normal, como sempre, o mesmo gradiente que eu sempre utilizo em todas as aulas, vou utilizar nessa, não tem segredo. Então, ó, coloquei no preto, gradiente, segunda cor no preto, terceira cor a gente já transparece. Então, esse gradiente aqui, ó, em específico, a gente vai colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então, quem acompanhou, aqui em cima tá exatamente assim, tá vendo? Então o gradiente ele vem mais ou menos aqui. A gente pode até deixar ele mais ou menos aqui. A imagem, ó. Deixar ela assim. Beleza. Agora, o gramado em si, vocês vão estar recebendo ele assim. A gente vai posicionar ele algumas vezes aqui atrás, ó, tá vendo? E depois aqui na frente a gente vai aplicar um efeito nele. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar. Então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Então eu vou mostrar para vocês na prática. Vocês vão posicionar o gramado assim, ó.
ele pode estar cobrindo todo o gramado também, vocês podem pegar isso como referência, então vocês vão duplicando, tal. A ideia é cobrir toda a imagem com gramado, ele vai ficar assim, não tá bonito, né? Mas é porque esse aqui é um detalhe que fica, né, atrás. O gramado aqui com a cor azul e tudo mais, ele é um detalhe, ele vai aparecer só atrás. Então vou entrar nas camadas, vou mostrar para vocês que eu tenho esse elemento por 4 vezes, tá vendo? E eu preferi duplicando ele do que aumentar ele, porque a grama vai ficar muito grande, vai ficar estranho. Então a ideia é que ele fique assim mesmo. Então beleza, a gente está com essa estrutura até agora. A gente vai duplicar esse gramado, ó. Tá vendo? Então eu estou com o gramado mais uma vez, então a gente tem esse gramado por 5 vezes até o momento. Agora a gente vai clicar em editar, a gente pode vir em ajustar, a gente diminui aqui o brilho e aumenta o contraste. Então a gente vai ter um gramado bem escuro. A ideia realmente é essa aqui, ó. Esses valores não são fixos, você pode deixar assim, como você pode deixar mais ou menos do jeito que eu deixei também, não tem um valor fixo aqui, tá? E depois que a gente aplicou esse efeito, a gente vem em desfoque. Aí o desfoque a gente vai jogar aqui na casa de uns 30 mais ou menos, 25, tá vendo? Ó? Vou deixar aqui, ó. Beleza, aplicou o desfoque, a gente vai ter esse elemento aqui, ó, dentro do Canva, tá vendo? E esse elemento aqui, ele vai vir acima dos outros gramados aqui, ó. Então ele vai vir aqui, tá? E esse aqui a gente realmente vai aumentar ele, ó. A ideia é que ele fique mais ou menos assim. A gente coloca ele aqui, assim, ó. Ele é mais como um detalhe aqui, ó. Então ele fica mais escuro e desfocado, que é como se, né, ó, tá vendo? Como se ele estivesse fora do foco, né, da arte. Então ele já perde o brilho e perde, né, a nitidez dele, porque ele está fora do foco da nossa arte. Então a gente pode, eu dupliquei 3 vezes, como vocês podem ver, ó. Então vocês veem que atrás o gramado está mais azul, está mais bonitinho de se ver, e aqui na frente ele já está, né, nessa textura. Aqui eu vou aumentar mais, vou deixar ele mais ou menos assim, ó, que eu quero que pegue umas partes bem altas aqui, ó, tá vendo? Eu quero que fique mais ou menos assim, ó. Aí eu vou colocar aqui na frente, ó, tá vendo? Pra ele aparecer assim. E esse aqui eu também vou colocar aqui na frente, ó, pra ele aparecer aqui assim, ó. Então isso aqui é só um detalhe, ó, vocês repararem aqui, ó, tá vendo? É o de trás, ó. Esses aqui de trás, eu vou até selecionar eles todos de uma vez e vou subir só um pouquinho, vou deixar mais ou menos aqui. Beleza. Agora esse gradiente que a gente criou, a gente vai duplicar ele, vamos girar ele e vamos colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele está acima de todas as camadas. Ele realmente vai aqui acima de todas as camadas, ele vai vir aqui, ó, para ele dar uma escurecida nesse gramado, tá vendo, ó? Pra gente ter esse efeito aqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos, quer ver? Eu vou deixar assim, ó. Deixar assim. Beleza, então agora o gramado ele tá bem realista, tá vendo? Ele tá bem interessante, né? E o estádio tá desfocado, porque realmente a ideia é que o estádio fique desfocado, tá? Então aqui esse gradiente eu vou dar uma aumentada, acho que mais ou menos assim, para dar uma escurecida na parte de cima. Esse gradiente eu vou duplicar ele de novo, então se a gente entrar nas camadas, a gente vai ter 3 gradientes até o momento. Esse que eu acabei de duplicar, ele vai vir aqui atrás, vai ficar acima da imagem do estádio, ele vai vir aqui embaixo, ele vai vir mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é só um detalhe para a gente poder dar um destaque maior para a imagem do Gerson que vai ficar aqui. Então a gente está com essa estrutura até o momento. Vamos posicionando aqui, ó, o jogador a gente pode trazer ele para cá, ó. Então o Gerson, vou aumentar ele, vou deixar ele mais ou menos assim, ó. Vou entrar nas camadas aqui. Então para quem não sabe entrar nas camadas, botão direito, você vai vir em camadas, mostrar camadas, tem um atalho aqui, tá vendo? Alt mais a tecla 1, e essa imagem do Gerson eu vou colocar ela abaixo dos gramados, tá vendo? Ela fica acima dos gradientes da imagem de fundo, mas ela fica abaixo dos gramados aqui, ó. Então ela vem mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Na verdade até para descer mais ela, a gente nem consegue visualizar a bola, ó. Na arte aqui, ó, tá vendo? A bola fica bem difícil de ser visualizada, então mais ou menos aqui, ó, tá interessante. Ele já está bem condizente aqui, né, com a tonalidade que a gente está mexendo, mas eu mexi em algumas coisas. Então eu cliquei em editar,
vim em ajustar. Eu mexi um pouquinho na temperatura, ó, trouxe um pouquinho para cá. E aqui eu trouxe ela um pouquinho para cá, ó. Deixei mais ou menos aqui. Eu acho que assim tá mais condizente aqui com a nossa ideia. Eu deixei mais ou menos assim. Apliquei um pouquinho de contraste, dá para trazer um pouquinho de brilho. Vou deixar a imagem assim, ó. Vocês podem ver que ela já está numa tonalidade aqui, né? Ó, vamos ver a diferença aqui. Aqui a gente já consegue perceber a diferença aí, ó, de tonalidade, tá vendo? Beleza, a gente está com este resultado até o momento. Agora a gente vai... Eu vou posicionar um logo aqui do Cruzeiro, ó. Vai vir aqui embaixo. Não tem segredo, tá? A gente não coloca ele assim, ó. Porque aqui a gente não está respeitando a margem. Então a gente coloca ele mais ou menos aqui, para a gente ter um pouquinho de margem. E a imagem ficar confortável aqui visualmente falando, beleza? Agora a gente vem em título. Escreve aqui, ó, bem-vindo. A gente vai colocar esta fonte aqui, ó. Fonte condensada bem interessante, que é a Red Now. Essa aqui, se eu não me engano, é a 1118 ou é a 110, eu não estou me recordando agora. Então vocês escrevem aqui, ó, Red, é a primeira que eu estou utilizando, tá vendo? E aí eu vou escrever bem-vindo, né? Vou colocar no negrito, tá? E vou colocar na cor branca esse texto aqui. Então a gente escreve um bem-vindo bem gigante aqui, ó. Vou colocar mais ou menos assim. Esse bem-vindo a gente vai entrar nas camadas e jogar ele lá embaixo, ó. Embaixo do Gerson, tá vendo? Bem-vindo, ele vem aqui atrás. Beleza? Então tá um pouquinho menor. Pouquíssima coisa, ó. Tá mais ou menos aqui uns 610. Beleza. Podemos deixar aqui. Agora, com a fonte, se não me engano é a Poppins que eu estou utilizando para... acho que é ela mesmo. A gente vai escrever aqui, ó, Cruzeiro Sport Clube, é o nome completo do Cruzeiro. A gente vai vir aqui em espaçamento de letras, a gente pode jogar no 800, diminuir bastante aqui, ó, e deixar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Pode colocar aqui, ó, Cruzeiro Sport Clube, bem-vindo, bem interessante, né? Então a gente tem um contraste bem marcante entre as fontes, ó, fica bem interessante. Beleza, e com essa mesma fonte a gente vai escrever o nome dele aqui embaixo, então a gente pode escrever Gerson, escrever em caixinhas separadas, tá? Então Gerson a gente pode colocar no negrito aqui, deixa eu diminuir. Mais ou menos aqui, Gerson, duplicar e escrever Santos sobre o nome dele. Gerson Santos. E aqui a gente vai, o Santos a gente vai mudar de cor, a gente vai colocar no azul. Tá? Então a gente vai colocar nessa tonalidade aqui, ó. Se quiser ter acesso, só copiar esse código hexadecimal, você vai ter acesso aí a mesma tonalidade, beleza? Então esse Gerson Santos, eu vou descer ele só um pouquinho, ó. E vocês veem que a gente já está praticamente com a arte finalizada, faltando somente um elemento, né, que ele seria aqui, ó, Lens Flare. Ele é esse elemento aqui, ó. Seria tipo uma luz do estádio vindo daqui, ó, tá vendo? Ó? Ele fica bem aqui na lateral, só um detalhezinho de lateral da imagem. Só isso aqui, tá vendo? Um efeito e tudo mais, é só isso. E aqui vocês podem ver que a gente chegou aí no resultado, ó, bem parecido já, né? Só o que falta aqui é aplicar o pós-produção para a gente poder destacar todos os resultados e finalizar essa arte dentro do Canva. Então, se você chegou até aqui, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal, vou pedir que você deixe um comentário, uma sugestão, qualquer tipo de interação que você fizer com o meu canal vai ser muito bem-vinda, vai estar me incentivando, né, a estar postando mais vídeos no canal. Então dá essa moral pro canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdo, conto com a sua ajuda, beleza? É de graça, entreguei bastante coisa nessa aula, né? Mas uma das melhores partes é agora, que é o pós-produção, onde a gente coloca o nosso trabalho original aqui, ó, em nossa arte, da estrutura, né? A gente clica em editar, e aqui em editar a gente já vem aqui em saturação, ó. Saturação já traz vida,
tá vendo? Traz bastante vida para a arte. Brilho a gente pode colocar um pouquinho, vou colocar aqui, ó. Não tem valores fixos, né? Mais uma vez reforçando esse detalhe, não tem um valor fixo, então você pode aplicar tanto mais quanto menos, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Nitidez, ó, e claridade aqui. E por último, filtros. Cara, os filtros, a maioria fica muito bom, ó. Por exemplo, o Capri. Claro que você não precisa deixar ele estourado, quando você deixar ele com a intensidade aqui, ó, mais ou menos, ele já fica muito interessante. Tem outros aí, ó, o extremo ele também fica legal. Né, o Bali também sempre combinando com as artes. Um filtro azul também vai ficar interessante, ó, tá vendo? Mas eu particularmente gostei do fresco. Eu acho que ficou muito legal, ó. Então vou mostrar pra vocês aí, ó, resultado final. Olha a nossa arte aqui. Você vê que o foco tá totalmente no Gerson, cara. A gente ainda podia ter colocado uma sombra aqui atrás dele, né, para passar mais profundidade ainda, mas a gente chegou nesse resultado. Olha isso aqui. Olha a diferença aqui, ó, de cores, de a vivacidade depois que a gente aplica aí o pós-produção dentro do Canva. Então a gente chegou, ó, tá vendo, ó, de um lado e do outro, tá vendo a diferença de vida? Então a gente chegou neste resultado utilizando somente o Canva gratuito. Para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.